Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Graças a Deus está começando mais um grande dia na vida da gente e está chegando aquele café da manhã super abençoado. O café de hoje tem um tema bastante polêmico, né? Relações sexuais com espíritos malignos. Você já teve essa experiência? Nunca teve? Ou teve e tem essa experiência, mas não sabia? A Bíblia vai dizer que quando a gente conhece a verdade ela nos liberta. Então, a partir de hoje, você vai conhecer a verdade. Só continuará dando oportunidades, né? Ou só continuará fazendo tal coisa se você quiser. Porque a verdade será, a partir de agora, evidente na sua vida. Você já ouviu falar sobre incumbus e sucumbus? Não? Você tem experiências da seguinte maneira: às vezes parece que você está tendo relação sexual com alguém e muitas das vezes até aparece essa pessoa para você e no teu sonho você diz: essa noite eu sonhei com fulano, sonhei com cicrano e cheguei até ter orgasmo. Esse café da manhã é um café totalmente para adultos. É de fato um café polêmico, mas é para abrir os seus olhos. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à cidade de Corinto, ele estava orientando os casais que serviam o Senhor Jesus, que professavam a fé no Senhor Jesus, a respeito de algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5 diz assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a jejum e oração, e depois ajuntais vós outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Tem alguns textos, algumas bíblias, algumas traduções que diz pela sua falta de incontinência. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o casal, eles devem sempre estar juntos. E se um ao outro negar a relação sexual, tem que ter um motivo, tem que ter uma concordância, tem que ter um consentimento um do outro. E ele diz que isso deve acontecer somente aqui. Ele vai citar duas coisas: em caso de aplicardes a jejum e oração, ou hoje, né, temos aí várias enfermidades, ou em caso de um ou outro estar enfermo, ou sem condições mesmo de estar praticando tal ato. Ele vai orientar por quê. Ele vai dizer assim: e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Sabe o que o Paulo estava dizendo? Que esses espíritos que eu acabei de citar, sucumbus, que vem do latim subere, que significa deitar embaixo, ou incumbus, que vem do latim incubare, que significa deitar em cima. Esses dois espíritos, eles são responsáveis por entrar em sonhos. Aquele sonho intermediário que você não consegue compreender se você está dormindo ou não, mas você entende que teve relação sexual, chegou até o ponto G, chegou até o momento final de uma relação sexual. Tem homens que, eu tenho que falar aqui a verdade, que acordam sujos, mulheres que tiveram relações no seu sonho, ali no seu pesadelo, e acorda até triste com aquilo que aconteceu, porque muitas das vezes a relação é com pessoas desconhecidas ou pessoas que as tratam mal, né, mediante esse sonho, esse pesadelo. Esses espíritos são responsáveis por isso. Por isso que Paulo orientou o casal que serve a Deus, se quiserem se separar de uma relação sexual ou dar um tempo nisso, deve ser em comum acordo, em consentimento, e só se for para se aplicados em jejum e oração, e depois deve se ajuntar de novo muito rápido. Para quê? Ele diz: para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança ou a sua falta de continência. Esses espíritos, eles aproveitam esse momento mesmo, esse tempo em que um está separado do outro. Agem muito na vida de solteiros,
e homens que vivem alimentando sentimentos e pensamentos durante o dia. À noite, quando vai deitar, esses espíritos aproveitam esses pensamentos e querem usar aqueles corpos para se alimentarem de tudo isso que a relação sexual, né, traz para os seres humanos. O maior desejo deles é sentirem o que os humanos sentem. Então preste bastante atenção. Veja o que diz em Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Veja que aqui Paulo, mandando uma carta à cidade de Filipe, aos filipenses, ele já está orientando sobre o pensamento das pessoas. E ele diz assim no verso 8: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está dizendo? Homens, mas para os homens, pensem em coisas boas, tire os vossos pensamentos das coisas ruins. Porque quando você alimenta durante o dia aqueles pensamentos libertinosos, né, aqueles pensamentos sexuais, você atrai essas criaturas que vivem nas madrugadas, nas noites. E todas as vezes que alguém tem um sonho intermediário, são eles que entram. Quantas são as pessoas que têm relações sexuais em sonhos ou em pesadelos e no outro dia conseguem até contar alguma coisa, mas não consegue compreender como foi aquilo? Aí a Bíblia mais uma vez diz: quando a gente conhece a verdade nos liberta. Você não sabia que eram esses espíritos que eram responsáveis por isso, mas a partir de hoje, nesse café da manhã, você está sabendo. De repente você vai perguntar assim: e o que eu faço para me libertar disso? Jejum e oração. Muito pedido a Deus, dizendo: Senhor, não aceito isso na minha vida, não quero isso para a minha vida, e se possível for, toda noite antes de você dormir, ore a Deus, entregue o seu sono, né? Entregue a sua madrugada nas mãos de Deus, para que esses espíritos não aproveitem esse seu tempo que você está ali tentando descansar e entre através de um sonho e tenha essas coisas terríveis com você, essas relações sexuais. Eu tenho a certeza que esse café da manhã vai chegar na vida de pessoas que têm isso sempre. E quer que eu traga um alerta para você? Muitas são as pessoas que se acostumaram com isso. E às vezes até viciaram nisso, porque isso se torna algo totalmente viciante mesmo. Aí mais uma vez a palavra de Deus diz assim, nos orientando: não deis lugar ao diabo. Nós temos que estar sempre em oração, sempre pedindo a Deus proteção para as nossas vidas. Eu lembro que quando eu era jovem, a minha mãe contava, sem conhecimento, que ela teve essas experiências e ela teve até visão de como eram esses espíritos. Ela dizia que era muito baixo, com os olhos bem vermelhos e que passava o órgão sexual no seu rosto, e para ela aquilo era um nojo. Ela até chegou a contar uma certa feita que ouvia vozes dizendo para ela ir para um quarto. Ela ia, lá ela tirava sua roupa, né? E ela sabia que algo estava tocando nela, mas ela não via. Mas uma certa feita ela conseguiu contemplar isso. Só que a minha mãe da roça não tinha esse conhecimento. Hoje nós temos, né, a base da Bíblia e também o conhecimento espiritual de que esses espíritos que eram os responsáveis por estar fazendo isso com a minha mãe. Mais um alerta aqui muito reto, né? A intenção aqui é libertar pessoas, né, dessas situações. Cuidado, você que ainda tem aquele hábito de se masturbar, de se tocar. Porque esses espíritos também aproveitam esse tempo, esse momento, para tocar em corpos e sentir, né, a relação sexual com aquela pessoa. Você não está vendo, mas esses espíritos se encontram aí também em meio à masturbação. A paralisação do sono, ou a paralisia do sono, é o nome dado, um nome científico, né, pelos cientistas, que dizem que esse momento, o estado intermediário que as pessoas vivem ali, né, se chama paralisia do sono. Mas nós que somos espirituais sabemos
que são esses espíritos que travam corpos, seguram em mãos e têm relação sexual com as pessoas. Muitas são as pessoas que têm essa experiência até o dia de hoje, mas não sabia, não tinha o conhecimento que eram esses espíritos. Mas graças a Deus, mais uma vez, que Deus está abrindo os nossos olhos. E torna a repetir, a única arma para você combater isso é jejum e oração. É pedir a Deus e entregar sempre o seu sono, o seu descansar nas mãos de Deus. Nunca durma sem camisa. Nunca durma sem antes orar a Deus, sem antes entregar a sua família, a sua casa nas mãos de Deus. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, que Paulo vai orientar os casais, no verso 6 ele diz assim: digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Ou seja, era uma orientação do apóstolo Paulo para aqueles que professavam a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, certamente, eu estou tirando aqui a minha responsabilidade. Você que está ouvindo o Café da Manhã está sendo orientado. Aí é entre você e Deus, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse é o nosso Café da Manhã, totalmente orientativo. Se Deus permitir, amanhã voltaremos com muito mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.